Olá, Mojuba, meus respeitos, Oloye Felipe, Babalaô, Ifatobi, Fanie, Xutunde, Olonão, Mobala, Xelenu, Oxum, Adedolá. O preto que aqui vos fala. Voltei para disseminar um pouco mais de conhecimento, responder a mais uma pergunta da caixinha da rede social vizinha. E hoje, mais uma vez, uma pergunta que eu acho que, de fato, não foi muito bem assimilado ainda esse assunto pelas pessoas, mas antes de falar, eu quero deixar muito claro que o que eu vou passar aqui hoje não é nenhuma visão, são visões, mas não é verdade absoluta para ninguém, e que ao invés de criticar ou se afobar para comentar bobagem, você curte, comenta e compartilha, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho que é para conseguir de fato obter conhecimento, ao invés de conversar bobagem, que a gente não vem aqui para esse momento nenhum. E a pergunta que me foi feita, ela é bem interessante. A pessoa me perguntou assim: quanto é que eu gasto para me iniciar em IFA? Foi algo desse tipo. Leiam aqui a pergunta. A pergunta foi essa daqui. E eu fiquei me perguntando assim: estipular um valor para algo que para você vai ser eterno, vale a pena? Porque por mais que você pague a um Babalaô, a um Oluô, a um Obone, a um Ayanifá para fazer alguma ritualística de Ifá em você, vale a pena a gente cogitar quanto deveria ser, quanto tá caro, quanto tá barato? Será que vale a pena a gente estar tentando custear ou colocar preço no dinheiro de alguém? Mãe Danda, aparece aqui comigo. É possível que alguém precise de alguma forma, basta aqui, colocar preço, valor no trabalho de alguém, porque a pessoa me perguntou assim: quanto é que eu gasto para fazer IFA? A pergunta foi essa. Eu fiquei me perguntando, é possível que exista um valor para IFA? Se é muito caro ou muito barato, será que tem como se estipular um valor? Não, não tem nem como se estipular um valor. Primeiro porque o que a gente recebe pós tudo isso, sendo ritualística praticada conforme o oráculo ensina, mediante as suas tradições de maneira correta, não tem preço. Porque os benefícios de fazer culto, de se tornar uma pessoa conectada àquela divindade, não tem preço que pague. Então, eu penso e sempre deixo muito claro que tudo que a gente paga, porque as nossas iniciações também foram pagas e as próximas também serão, de fato, não é relativo ao valor do que nós recebemos depois disso. Muito além, né? É mais ou menos isso. Sobre isso. E aí as pessoas ficam querendo, de fato, especular um valor, que eu acho estranho, porque não existe um valor. Não. Até porque a pessoa que está as pessoas que estão conduzindo o ritual, elas sabem e se valorizam, entendem sobre si o bastante para dizerem: eu cobro tanto para fazer isso, mas fulano cobra mais barato. Não interessa! Ok. Não interessa, a gente não está preocupado com quanto fulano cobra. A gente está preocupado em saber sobre a nossa valorização. O quanto tempo eu perdi estudando, noites de sono, aprimoramento, a prática, as ritualísticas que passamos para poder aprimorar a nossa espiritualidade, ter um axé na reserva para poder disseminar, contribuir um pouco com o nosso axé na vida de outras pessoas. Isso tem valor? Não tem valor. Tem valor coisas que o dinheiro não paga. É verdade. Obrigado. Tião, tá na correria. E continua estudando, né? É isso aí, não tá na para. correria do Garrote de Zé, ela. Tá. Tchau, gente. Tá pegada. Então eu acho que fica bem difícil, né, de fato, da gente compreender um valor, quanto eu gasto. Aqui em casa, principalmente, eu não sei, porque eu consulto para tudo. Aqui em casa eu consulto para tudo, inclusive para fazer enxefar em alguma pessoa, que é o primeiro passo dentro do culto. Ah, enxefar se faz com 2 galinhas, não sei. Tem hora que o Orumilá não permite nem a cor da galinha, de fato. Eu tenho que perguntar, é para isso que serve o Ibo, né? Para você conversar com a divindade e conseguir entender a fundo as mensagens que são repassadas. Então aqui existe um valor estipulado para o meu trabalho, para o trabalho de Mãe Danda. E o material, existe um valor estipulado para o material também, mas que pode variar de acordo com cada cabeça, com cada destino, com cada ser humano. É indivíduo, não existe isso de plural, todo mundo uma coisa só, não tem como. Então fulano cobra tanto para fazer IFA na casa dele, parabéns, fulano sabe do valor dele, fulano sabe o quanto ele trabalhou, o quanto ele estudou e quantas ritualísticas, quanto tempo da vida dele ele dedicou para aprender e fazer IFA na vida de alguém. Se fulano cobra menos, parabéns, fulano se valoriza o quanto ele quiser. Se Beltrano cobra mais do que os dois, é um problema inteiramente dele. É porque cada um sabe onde é que o seu sapato aperta. Tem famílias de Ifá que faz Itefá e Bodu com um bode de uma vez só. Isso vai para Ifá de uma vez só, num ritual só não. Mas é graduativamente dado ao Orumilá.
Primeiro dá um bicho, depois dá outro, dá um bode, depois dá uma cabra, porque depois tem que dar ovelha, depois tem que dar bicho de pena. O último galo quando vai tirar do Ibodu para fazer o ritual do Ecodidé. Depois vai jogar para saber qual é o Odu que se revela. Quando aquele Odu se revela, possa ser que para limpar o seu caminho você precise oferecer uma vaca Orumilá. Isso está dentro do Itefá, são possibilidades dentro do Itefá. Possa ser que você precisa fazer ebó com 2 pombos. Possa ser que você precise dar uma garrota a Ifá. Oferecer uma vaca como ebó Iru. Isso pode ser necessário. Oferecer 2 bodes, 2 cabras, 8 galinhas da Angola, 8 galos, depende do que Ifá, do que o seu Odu, do que o Odu Ifá que foi revelado para você, que você revelou lá no Ibodu, com suas próprias mãos, não é isso? Então, se você tem um Odu que responde por você, o seu Ifá vai falar o que seria bom você oferecer como um apaziguamento para o seu destino, para a sua caminhada dali por diante com aquele Odu que foi revelado. Então, quanto gasta pra? Se a gente não sabe o que é que vai se suceder. Tem outras famílias que fazem com uma cabra só e 2 galinhas. Bem bonitinho, tudo bem direitinho. Aí dá um bicho para Exu, dá um bicho para Ogum, aí leva lá no Ibodu, dá o que tem que dar para Odu, porque tem uma ritualística, todo mundo sabe muito bem disso. Tem babalaú que faz antecipadamente e leva só para apresentar. Tem babalaú que faz durante a obrigação de Orumilá, que é quando enterra os I15, bababá, né? Então como é que a gente vai saber quanto é que custa? Aí fulano na casa dele, diz que na família dele, na tradição dele, só inicia só com 2 galinhas. Precisa de 2 galinhas só para iniciar Ifá, e que na casa dele é R$2.000 para você fazer Itefá. É um direito dele, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele sabe o que ele está fazendo, tá ó. Isso deve ser respeitado. O que não deve existir em hipótese alguma é a estipulação. Eu acho que deveria ser tanto. Eu acho que deveria ser tanto. Eu acho que não deveria se cobrar, que deveria ser de graça. Porque o quê? Porque ninguém foi lá estudar. Ninguém foi buscar passar as noites de sono. Ninguém quis passar as ritualísticas. Depois que fulano tem, não estou falando sobre mim não. Estou respondendo a pergunta que me foi feita. Depois que você tem tudo aquilo que precisou ter para se tornar um sacerdote, você tem que dar tudo isso de graça. O bom samaritano gastou, viveu, perdeu e ganhou horrores para ter tudo que tem. E no final das contas tem que dar tudo de graça, porque as pessoas acham. O que as pessoas acham não interessa. Então quanto se gasta para fazer Ifá? Quanto gasta mais ou menos, a pessoa perguntou a mim, para fazer Ifá? Eu não tenho noção, porque eu não sei o que é que o seu Odu vai pedir após a revelação. Na nossa trajetória de família de Ifá aqui, existe tal bicho e tais bichos que tem que ser dado a Ifá no ritual de Itefá e Bodu. Mas se Ifá precisar de mais alguma coisa, é para isso que está o Obi, o Orobô, o Iquim e o Opelé trabalhando todos os dias. Todos os dias. Para saber se existe alguma coisa que precisa ser feita fora daquilo que a gente já aprendeu. Para entrar no Ibodu e para sair do Ibodu. Se existe alguma coisa que é preciso, é para isso que o Opelé, Iquim, Obi, Orobô está ali para isso. Para trabalhar, para nos ajudar a se comunicar da melhor forma com a divindade e saber o que é que vai suceder. Então não existe um preço. O preço de fulano tá certo, o preço de Beltrano tá certo, o meu preço tá certo, porque cada um sabe o que cobra, cada um se valoriza da forma que acha devido e cada um sabe o que passou, o que sofreu e o quão se dedicou para obter o conhecimento, para proceder aquele ritual. Cada um sabe o quanto gasta dentro de casa para proceder um ritual. Então não adianta tentar botar preço em sacerdote, em sacerdotisa, em ritualística, se você não consegue proceder aquele ritual sozinho. Porra! Não bota preço no ritual de quem sabe proceder aquilo não. Não existe o caro nem o barato. Existe você concordar ou não. Ninguém cobra caro, nem ninguém cobra barato. Existem pessoas que concordam com tal valor, tem que se assimilar com as pessoas que são de tal valor, e existem pessoas que são de tal valor que precisam se assimilar com pessoas que são daquele valor que é cabível para você, ou que você acha justo, porque tem gente que tem muito dinheiro e não concorda com o preço que se cobra, e tem gente que tem pouco dinheiro, respeita o valor de qualquer ser humano, luta, se organiza e paga aquilo que é devido. Então tá muito no caráter de cada um também. Esse negócio de preço, de valores, não tem nada a ver, não tem, você não pode questionar, não existe o caro ou o barato. Quanto gasta mais ou menos? Eu não sei.
Até porque eu não sei para quem é que eu vou fazer Ifá. Quem revela isso é o oráculo. Não sou eu quem digo quem vai fazer Ifá. É oráculo. Então eu tô pelo oráculo. E nem todo mundo que chega aqui, que entra de porta dentro, já precisa fazer Ifá. Porque nós não estamos nessa gama, nessa busca maluca, tipo Igreja Universal, de estar... Quem quer fazer Ifá? Todo mundo tem que fazer Ifá. Vamos fazer Ifá. Porque tem que fazer Ifá. Não, a gente não tá nisso. Então, existe a mediação do oráculo dentro do culto para se saber quanto gasta. Quanto está o obi naquela época em que você foi fazer Ifá? Quanto está o urubu? Quanto está o rato? Quanto está o peixe? Quanto está o aguemon? Quanto está o iquim? Quanto está dendê? Quanto está o sal? Quanto está quanto? Qual o valor? Como é que está a infração? Se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai querer botar preço no trabalho de todo mundo o tempo todo. E é isso que a gente não pode fazer. Botar o preço no trabalho de ninguém. Babá, quanto eu gasto mais ou menos para fazer Ifá? Existe uma quantia estipulada, mas aquilo pode ir a mais ou a menos, porque o ritual não pertence ao ser humano. O ser humano está procedendo o ritual com a coordenação e a orientação dos oráculos, que contatam as divindades. Axé, Mojuba, Oloye Felipe é o preto que aqui vos fala, que deixou para vocês aí mais um material, mais uma resposta. Curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa esse sininho para receber as notificações, que por hoje eu respondi essa pergunta e eu espero que tenha ficado bacana para vocês aí. Assimilem, viu? Não é verdade absoluta, é apenas a visão do Ebé, Ayarabu, Orixá, Axé e Xura Milecum, a casa que é coordenada por mim e por Mãe Danda, com muito amor, carinho e dedicação. Fiquem bem, eu vou ficando por aqui, viu? Por hoje é só. Fui!